Seja muito bem-vinda a mais um encontro de limpeza uterina. Neste mês, o encontro tem uma temática especial com relação ao mês das mulheres, para a gente comemorar essa data tão importante para o reconhecimento do papel da mulher na sociedade e também para o empoderamento feminino, para a nossa conexão entre o nosso corpo, mente e espírito. Então, hoje, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para passar a apresentação especial que eu fiz com essa temática de hoje. E vamos começar com a nossa temática especial dessa noite de hoje, falando aí especificamente sobre os meses das mulheres, com o tema aí despertando o poder interior com a limpeza uterina. Essa técnica aqui é muito significativa, importante, maravilhosa mesmo, que nos ajuda nessa jornada de reconexão, cura, empoderamento feminino, por meio dessa terapia energética com a limpeza uterina. Então, uma vez lembrando que o útero, ele é mais que um órgão. Então, ele é um portal de criação. Em que sentido? Ele é um portal sagrado, né? Pois ele traz ali um convite para mergulhar na essência do sagrado feminino e para a gente descobrir a nossa verdadeira essência. Ele é também fonte de intuição, porque ele armazena todas as nossas memórias, todo o nosso conhecimento, e ele acaba sendo uma fonte de intuição profunda, de força vital, de sabedoria interior, e é uma fonte que sempre esteve presente, mas com a dinâmica da sociedade, que tem um ritmo linear, que não respeita os ciclos femininos, o funcionamento do ciclo feminino, a gente acaba se desconectando muito da nossa essência e a gente perde essa conexão com essa fonte de intuição. A partir do momento que a gente começa a usar a limpeza uterina, a gente encontra um caminho de reconexão com essa fonte de intuição que nós temos. Toda mulher já nasce com essa fonte de intuição. E também com o nosso poder criador, porque o nosso útero, ele também, além de gerar vida, ele tem um poder de criação muito grande, que vai além apenas de gestar um bebê, né? É nele que a gente gesta também todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente tem a intenção de colocar no mundo, tudo aquilo que nasce da nossa criatividade, aquilo que a gente vai colocar no mundo. Então, ele é o nosso centro de poder de criação. Então, é importante a gente estar sempre se conectando com essa nossa capacidade que é inata de criar, né? E que aí que não é apenas físico, mas também em todas as áreas da nossa vida. Então, a limpeza uterina, a partir do momento que a gente começa a utilizar a gente começa a embarcar numa jornada de cura interior mesmo, que a gente começa ali inicialmente pelo passo da libertação, que a gente libera os traumas, as crenças limitantes, todas aquelas memórias que nos aprisionam e que impedem o nosso pleno florescimento, que tudo que a gente aconteceu, não só apenas em relacionamento afetivo, mas tudo relacionado à nossa vida, à nossa ancestralidade, todas essas memórias ficam armazenadas no nosso útero. E conforme a gente vai armazenando, armazenando, armazenando e ficando bloqueada, tudo isso impede o nosso avanço na vida, o nosso crescimento, o nosso empoderamento. Então a gente sempre inicia o processo com esse passo de libertação, que a partir do momento que a gente começa a liberar esses traumas, esses bloqueios energéticos que nos impedem de seguir, a gente vai liberando, a gente começa a ir para um outro nível de ressignificação, que a gente dá um outro significado, um outro olhar, uma outra perspectiva para a nossa história pessoal e transforma todas essas experiências passadas em força. A gente consegue colher o aprendizado de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou. E a partir disso a gente fica pronta para um renascimento, né? O que seria isso, né? A gente abraçar esse renascimento pessoal, essa nova versão nossa, que é muito mais alinhada com a nossa própria essência, com o nosso próprio corpo, com a nossa espiritualidade, e é dessa forma que a gente consegue ser no mundo verdadeiramente aquilo que a gente nasceu para ser e sonha em ser. Então,
A terapia energética da limpeza uterina, ela tem esse papel também de nos auxiliar com a nossa reconexão com o nosso corpo. Então, por meio de práticas transformadoras, que serão exercícios de autoconhecimento, né, técnicas de respiração, meditações guiadas para conexão interior. A gente tem também algumas técnicas de movimento suave, visualizações para equilíbrio energético. Em casos ali mais personalizados, mais individualizados, a gente consegue associar a terapia energética também com a cristaloterapia, aromaterapia. A gente tem as Ioni Eggs, que são cristais específicos para uso feminino, que potencializa muito a terapia energética. Então, por meio dessas práticas, a gente consegue ir limpando essas memórias que estão armazenadas no nosso ventre, no nosso útero, e desbloqueando os nossos portais do ventre, fazendo com que a energia, a nossa energia vital, a nossa força vital, ela volte a fluir por todo o nosso corpo, por todo o nosso ser, e aí trazendo essa promoção de bem-estar e de harmonia para nossa vida. Então, nesse mês das mulheres, fica muito evidente essa temática com relação ao empoderamento feminino, da gente se apropriar dessa força que vem de dentro. E dentro, pensando no universo do sagrado feminino, a gente tem também diferentes arquétipos, né. Então, por exemplo, o arquétipo da guerreira, né, então daquela que tem coragem para enfrentar desafios, com resiliência. Muitas vezes é algo que a gente está precisando para o nosso dia a dia, ou às vezes está em excesso. A gente sempre precisa buscar o equilíbrio entre esses arquétipos, para a gente sempre usar aquilo que tem de positivo em cada um de forma equilibrada, não desajustada, focado apenas um arquétipo em detrimento dos outros. Para a gente conseguir se empoderar, a gente precisa pegar o ponto positivo de cada uma. Então, da guerreira, para a gente conseguir trazer essa coragem, essa determinação para a gente fazer aquilo que a gente precisa, né. Ali o da criadora, então a gente conseguir se conectar com essa capacidade de criar e de manifestar nossos sonhos na realidade. E tem também o da sábia, que é aquela que consegue se conectar com a sua intuição e com a sua sabedoria interior mais profunda. Então, quando a gente consegue ir pegando o ponto positivo de cada arquétipo dentro do universo feminino e se apoderando dele, integrando eles de forma equilibrada, a gente consegue, com muito mais facilidade, facilitar a nossa autoconfiança, a nossa confiança mais profunda, e aí melhorar todos os aspectos aí relacionado ao nosso empoderamento feminino. Então, hoje, o encontro de hoje, ele tem essa proposta, esse convite de fazer com que você abrace sua força interior, que você reconheça esse poder que você tem dentro de você, que toda mulher tem, mesmo que não esteja perceptível, ele está apenas escondido, soterrado por baixo de muitos padrões, de crenças limitantes, de perfil ali workaholic que a sociedade de hoje em dia, né, exige de todo mundo. A gente tem muita pressão para estar sempre performando, né, tendo alta performance, tendo resultados, enfim. E isso faz a gente se desconectar muito do nosso corpo, da nossa essência e dessa força interior. Então esse é o convite especial desse encontro de hoje, é você conseguir se olhar, desacelerar um pouquinho e abraçar essa sua força interior, que ela já existe dentro de você. Então, conseguir separar um momento ali do seu tempo, nós temos a prática que está fazendo esse encontro aberto uma vez por mês, acaba sendo um ato de amor próprio, né? Ali é um ritual sagrado, um momento sagrado, que você tem um autocuidado profundo com você, com o seu corpo, com a sua energia, que você consegue ali ter um momento de liberação de emoções, de padrões, daquilo que não te serve mais, e você consegue se abrir para uma nova energia, né, abrindo espaço aí para o novo, permitindo aí que a energia, que o fluxo energético, que o fluxo de vida da sua força vital flua livremente aí por todo o seu corpo, por todo o seu ser, pelo seu campo.
Então hoje, né, a proposta da prática de hoje vai ser esse momento de conexão de corpo, mente e espírito. Eu espero que vocês aproveitem muito a prática que nós teremos a seguir, porque ela vai ser um passo nessa jornada que a gente busca de florescer a partir da nossa própria essência. Então, mais uma vez em comemoração a esse mês, né, mais um momento para a gente celebrar essa data comemorativa e redescobrir o nosso poder, né. Muitas vezes é um convite para um novo começo, ou para uma nova forma de se relacionar consigo mesma, de despertar essa força transformadora, nessa capacidade de criar mudanças profundas que toda mulher tem, e de viver aí em plenitude, né, sempre respeitando e honrando cada aspecto aí do seu feminino. Então vamos lá, gente. Agora é o momento da gente iniciar o nosso processo meditativo, a nossa prática de hoje. Vou colocar uma música aqui para vocês irem se concentrando, se harmonizando, desacelerando. Vou só ajustar aqui o volume. Vamos lá. Vou convidar vocês a fazerem 3 respirações profundas. Então, expire bem lentamente, vai soltando o ar. Respire mais uma vez, inspira, expira bem devagar, vai se conectando ao sol, ao aroma que está no seu ambiente. Se conecte com as sensações do seu corpo. Vai começando a observar locais de tensão, apenas percebendo. Inspira fundo mais uma vez. Expira lentamente. E agora eu quero que você volte a atenção para o seu corpo. Hoje a proposta da prática é a gente começar a observar os sinais do nosso corpo. Observe, tem algum ponto que esteja mais tenso, mais rígido, dolorido. Coloca atenção nesse ponto. E agora a gente vai convidar a esse ponto do corpo que está tenso, que está dolorido, a soltar essa tensão e começar a relaxar. Inspira. Perceba onde está esse ponto. E hoje a proposta é a gente fazer um pouco de exercício e de movimento
para nossa própria autorregulação, para a gente soltando esses pontos de tensão, para deixar o nosso campo mais leve, nosso corpo mais leve e mais aberto para receber o tratamento energético que virá a seguir. Então, lentamente, onde você está sentada, vou pedir para você segurar uma mão na outra. Você vai segurar ali sua mão, segura uma na outra, sem apertar. Você vai fazendo movimentos, procurando, como se você fosse segurando. Se eu quiser abrir o olho, olhar na câmera para ver como eu tô fazendo, para você fazer igual. Você vai passando a mão, uma na outra, vai vendo pontos de tensão e você vai abraçando, você vai dando uma leve pressão e vai observando como estão os seus dedos. Eles estão tensos? Estão rígidos? Eles precisam daquela puxadinha ali para dar uma alongada? Tem pessoas que às vezes têm até a necessidade de estalar os dedos para soltar um pouquinho, mas dentro do que o seu corpo está mostrando, o que sua mão, o que seus dedos estão pedindo agora é uma pressão, é uma massagem, é um alongamento. O que eles estão pedindo agora para soltar um pouco essa tensão que você percebeu neles? E vai fazendo isso que o seu corpo está pedindo. O que suas mãos estão pedindo? Faz um carinho, uma pressão. Muitas vezes é aquele carinho que a gente sempre esquece de dar para as mãos. As mãos com que nosso principal instrumento de trabalho, independente de qual seja a natureza, porque ou seja com atividades mais físicas, ou ser sentado no escritório trabalhando, a gente está sempre utilizando as mãos e os dedos, seja para escrever, para digitar, para lavar uma louça, para varrer a casa, para qualquer coisa. A gente usa nossas mãos o tempo inteiro. E muitas vezes a gente esquece de fazer um agradecimento, de olhar para elas e ver o que elas realmente estão precisando e pedindo nesse momento. Às vezes, um carinho, um toque, já é o suficiente. E nesse momento eu vou convidar você a ir subindo esse toque pelos seus braços. Então pega braço com braço, como se você estivesse indo se abraçar aos poucos, mas começando apertando os braços, ali desde o antebraço até chegar à parte de cotovelo, bíceps, vai subindo. Veja, sinta seus braços, como eles estão agora. Faça pequenas pressões neles. E vai percebendo o que seus braços estão pedindo. Com o movimento, é um toque suave, é um toque com mais pressão. Tudo isso são formas da gente liberando a energia que está estagnada neles. E agora eu convido você a ir para essa região de ombros. Apalpe seus ombros.
seus ombros, perceba como eles estão. Geralmente essa região de ombros, pescoço, são as áreas, as regiões que a gente armazena mais tensão, que são mais doloridas, mais enrijecidas. Muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente nem percebe que tá rígido, que tá tenso. E quando a gente encosta ou vai fazer um movimento que requisite mais alongamento dessa região, que a gente percebe o quanto que ela tá tensa. Então nesse momento vai percebendo, vai massageando, vai fazendo um movimento que o seu corpo tá pedindo para liberar, para relaxar mais essa região, os seus ombros, do seu pescoço. Você pode ir também em direção ao seu couro cabeludo, ali na região da nuca. Nuca também é uma região que tende a ficar tensa e a gente não percebe, que tá ali no couro cabeludo, embaixo do cabelo. E quantas vezes a gente amarra o cabelo, sai correndo e nem percebe como tá essa região. Então vai soltando, vai relaxando, vai liberando essa região e dando para ela ali o que ela está pedindo neste momento. Agora respira fundo, percebe como seu corpo ficou após esse pouquinho de técnica de relaxamento, de autorregulação. E eu quero que você se conecte com seu corpo e lembre, dentro das atividades que você costuma fazer, ou de experiências que você teve alguma vez, mesmo que elas não sejam corriqueiras no seu dia a dia, mas algo que envolva movimento. Um movimento que o seu corpo faz e que traz muita alegria, muita satisfação para ele. Geralmente, quando você dança uma música, se é por meio da dança, lembre dessa música em específico que você gosta de dançar. Ou de alguma vez que você dançou, que você sentiu a alegria em cada célula do seu corpo. Se conecte com essa sensação. Pode ser pela dança, pelo esporte. Cada um tem aquele movimento em específico que reenergiza as suas células, que ativa, que te conecta com a sua vitalidade e com a sua força vital. Se conecta com esse momento, com essa lembrança desse movimento. Visualize o seu corpo executando esse movimento. Seja uma dança, uma caminhada, uma corrida, ou nadar. O movimento ali na natação também traz muita regulação para o corpo, muita ativação da força vital e de posse dessa memória em conexão com essa energia. Eu vou pedir agora que você volte a atenção para a região do seu ventre.
Você pode colocar suas mãos sobre o seu ventre e sinta como fica essa região quando você lembra desse momento que o movimento no seu corpo te trouxe essa sensação de aumento da sua energia, da sua vitalidade, da sua força vital. Enquanto você se conecta com seu ventre, enquanto está em conexão com essa energia, com essa memória de vitalidade, de força vital, eu quero que você vá visualizando uma luz que vai acendendo lá no meio do seu ventre, uma luz laranja, laranja avermelhada, laranja forte, vívido, com tons de vermelho. E essa luz, ela vai se expandindo, ela vai se expandindo e preenchendo todo o seu útero. E conforme ela vai expandindo, ela vai fazendo uma limpeza. Ela vai limpando e desbloqueando todos os portais do seu ventre. Em cada parte do nosso sistema reprodutor, a gente tem um portal energético específico, relacionados a áreas específicas do feminino, que estão ligadas à criatividade, ao prazer, à energia, à vitalidade, ao sentir prazer nas coisas que nós fazemos no dia a dia, que é algo que vai além de relação, de relacionamento, mas aquele prazer que você tem em fazer esse movimento que você se lembrou agora, numa dança, num esporte, numa caminhada. Esse prazer que você tem em fazer algo que você gosta muito, pode ser ler um livro, cozinhar, enfim, aquilo que a gente gosta de executar e que a gente sente essa energia, essa vitalidade, essa força vital. Todas essas sensações, elas emergem do nosso ventre, do nosso útero. E é essa energia, essa força, essa vitalidade que a gente está ativando hoje com essa limpeza. Então vai visualizando essa luz laranja avermelhada envolvendo todos os seus órgãos reprodutores, limpando, liberando, desbloqueando e ativando toda essa energia, toda essa vitalidade, fazendo essa sua reconexão com o poder de criação e de energia do seu ventre. E essa luz, ela vai expandindo, indo além do seu ventre. Ela começa a expandir por todo do seu corpo. Quando ela desce pelas suas pernas, ela forma raízes abaixo dos seus pés. E essas raízes, elas vão adentrando
indo em direção ao centro da Terra. E essas raízes, elas realizam o seu aterramento, a sua conexão com a Mãe Terra. E quando ela faz essa conexão, ela absorve essa energia vital que vem da Mãe Terra e traz de volta para você. E agora essa energia vem potencializada e ela sobe adentro ao seu campo. Ela sobe por essas raízes, sobe pelas suas pernas e ela vai subindo, limpando, desbloqueando e harmonizando todos os seus centros de energia, até sair em formato de cascata pelo topo da sua cabeça. E quando essa energia sai pelo topo da sua cabeça, ela começa a girar em círculos em torno de você. Ela vai saindo pelo topo da sua cabeça como se fosse um chafariz, fazendo um círculo em volta de você, voltando para debaixo dos seus pés e adentrando o seu corpo novamente. E ela vai fazendo isso em ciclos que vão alinhando, desbloqueando, harmonizando todos os seus centros energéticos e fazendo circular essa força, essa energia de vida, essa força vital, ela voltar a fluir por todos os seus centros energéticos. Vai sentindo essa energia, vai respirando fundo. Vai respirando fundo, sente um sufoco, sinta como ele está, aquelas partes que estavam mais tensas no início, perceba como elas estão agora. E de posse dessa sensação, dessa energia, desse fluxo de energia vital que está circulando, fluindo pelos seus centros energéticos, pense em algo, não em intenção, em algo que você tem em mente, em executar, em seguir, algo que você goste muito de fazer, que possa ser que faz tempo que você não faça, mas que você lembrou agora, que você gostaria de executar nos próximos dias. Pense nessa intenção, alinhada com essa sensação e com essa energia que você está conectada agora. Respira fundo e afirme para você mentalmente: eu me permito fazer essa atividade. Eu me permito ir em busca do que eu sonhe. Eu me permito fazer aquilo que me dá prazer, que me deixa feliz, que me deixa energizada. E me comprometo comigo mesma a parar de me abandonar e de me esquecer dentro da correria do dia a dia.
Respira fundo. Que de posse da cirurgia, vai voltando aos poucos. Vai sentindo os seus pés no chão, vai mexendo o seu corpo. Sinta seus pés, suas mãos, suas costas, no encosto da cadeira onde você está sentada. E quando você estiver pronta, você pode ir retornando. Eu espero que vocês tenham usufruído dessa prática de hoje. Quem sentir, pode estar repetindo pela gravação quantas vezes for necessário, ou naquele momento que você sentir que você está com menos energia, com menos disposição, que está sentindo que a sua vitalidade não está como deveria estar, como geralmente você sente, quando você sentir essa baixa na sua vitalidade e precisar se reconectar com a sua força vital, com essa energia de vida, eu recomendo que você repita essa prática que nós fizemos hoje. Até a próxima!